Números, capítulo de número 13, a partir do versículo 26, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Gênesis, Êxodo, Levíticos, daí vem Números, é o quarto livro da Bíblia, ele vem antes do livro de Deuteronômio. Números 13, versículo 26 a seguir. Quem já encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Todos digam amém? Feche os teus olhos por um momento. Senhor, fala conosco nesta noite. A palavra agora foi lida. Eu creio que o Senhor vai falar com cada um aqui, Senhor. Que nada nos impeça de sermos ministrados, que nenhum tipo de distração roube, Senhor, esse momento tão precioso que é o momento da Tua palavra. Abençoe quem me assiste, quem me ouve, aqueles que posteriormente terão acesso a esta palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir e falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Amém, queridos? O povo de Israel estava mais perto do que nunca de entrar na terra prometida. Eles nunca estiveram tão perto da promessa como nesse momento aqui. Saíram do Egito e eles começaram a sua jornada para a terra prometida, e eles caminharam por 40 anos. Foram 40 anos em que praticamente eles ficaram andando em círculo. Imagine só, 40 anos você dando volta no quarteirão. Está tão perto, mas você está dando volta no quarteirão. É assim que muitas pessoas se encontram na vida. Parece que está andando no quarteirão, sem sair do lugar. Eles agora estavam caminhando em direção à terra prometida.
e nunca estiveram tão perto, tão perto, tão perto de viver a promessa. E parece que conforme nós nos aproximamos da promessa, parece que as coisas começam a ficar mais difíceis. Parece que quando algo grande de Deus vai acontecer na nossa vida, parece que as coisas começam a ficar mais apertadas. Acredito que você já deve ter tido esta sensação de estar perto, mas ao mesmo tempo parece que você está longe. De estar tão perto da promessa, mas parece que não vai acontecer. Sabe essa situação, essa confusão de pensamentos? Isso começa a tomar conta deles. E eram milhares de pessoas que estavam ali, eram muitos que estavam ali, em direção à terra prometida, perto da terra. E diz a Bíblia que eles avistam a terra, eles conseguem enxergar a terra pela primeira vez. Eles sobem no cume do monte, eles começam a enxergar aquela terra, eles começam a enxergar o Rio Jordão, eles começam a enxergar a dimensão daquela terra, uma terra linda, uma terra bonita, frutífera. E eles, quando avistam aquela terra, eles começam a ter a certeza: agora sim nós estamos no caminho certo, agora sim nós estamos mais perto da promessa, porque agora nós conseguimos enxergar a terra. E foi aí que Moisés, inspirado por Deus, foi aí que Moisés, tomado de uma direção de Deus, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 13 aqui de Números, que Moisés ele escolhe um homem de cada tribo de Israel. Israel possuía 12 tribos. Então ele escolhe um representante de cada tribo. Temos a lista dos nomes aqui: da tribo de Simeão, da tribo de Ruben, da tribo de Dan, tribo de Judá, da tribo de Efraim, de Benjamim, de Zebulon, Isacar. Ele vai escolhendo um homem de cada tribo, um representante. Então ele tem agora 12 homens. Ele chama aqueles 12 homens e diz o seguinte: vocês serão os meus espias. Vocês vão lá na terra, vocês vão viajar até lá, e vocês vão observar a terra. O que eles tinham que observar? Versículo 17. Moisés envia os espias para a terra de Canaã. Ele fala o seguinte para eles: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, olha o povo que mora lá, veja se é um povo forte, ou se é um povo fraco. Veja eles como eles são. Veja se eles são poucos, ou se eles são em muitos. 19. Qual é a terra em que habita? Observe a terra, o solo. Se o solo é bom, se a terra é boa para plantar, ou se a terra é má, não vai plantar nela. Observe as cidades, vai lá, ande no meio da cidade. Observe se as cidades que eles habitam, observa como que são essas cidades, se elas são fortes, se elas são fortificadas, se tem muros, se não tem muros. Observe os arraiais, as fortalezas, a terra, se a terra é grossa ou magra, se existe florestas, ou seja, se tem árvores ou não. Traga fruto da terra, pegue frutos da terra, traga para eu ver como são esses frutos. Quem entendeu, diga amém. Esses 12 homens saem com essa missão. Vamos lá ver. Escondidos,
sem fazer barulho, sem chamar a atenção de ninguém, disfarçados. Eles começam a olhar, eles começam a se infiltrar no meio da cidade. Eles começam a olhar nas ruas da cidade, e eles começam a ficar assustados. Eles começam a ficar espantados com aquilo que eles estavam vendo. Porque a terra, ela tinha um solo impressionante de bom. A terra realmente era boa. A Bíblia vai dizer que existiam árvores naquela terra. A Bíblia vai dizer que existiam frutos naquela terra, cachos de uva naquela terra que eram imensos, que era necessário mais de um homem para carregar. Eles começam a olhar os frutos, porém, eles começam a ficar assustados, porque eles observam que aquela terra, ela era fortificada, as cidades eram fortes, os homens daquela cidade, a maioria deles, eram homens que tinham mais de 2 metros de altura, eram homens de quase 3 metros, eram descendentes de gigantes que existiam naquela época. Eles começam a ver aqueles homens, aqueles guerreiros, e eles começam a se sentir intimidados. Diz a Bíblia que eles começam a se sentir como gafanhotos perante aqueles homens. E aqueles homens olhavam para eles, e pareciam que aqueles homens também enxergavam eles como gafanhotos. Quem está entendendo, diga amém. Então é essa a impressão que eles têm. É esse o relato que eles observam. Queridos, o texto que eu li para vocês é um texto que fala de promessas. O texto que eu li para vocês é um texto que fala de conquistas. Mas é um texto que vai mostrar que existem pontos de vista diferentes. Algumas pessoas enxergam problemas, enquanto outros enxergam oportunidades. Alguns enxergam gigantes, enquanto outros enxergam o poder de Deus. Enquanto alguns enxergam Golias, outros enxergam a vitória que Deus vai entregar. Eu não sei qual é o teu ponto de vista aqui, eu não sei como você tem visto os teus problemas, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O Deus que você serve, Ele é maior do que os teus problemas e que os teus desafios. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Glória a Deus. Mais forte as palmas. Olhe para mim, não se distraia. Então é um texto que mostra qual foi a ação, qual foi a reação. É um texto que vai mostrar qual foi a atitude que eles tiveram perante as dificuldades que eles estavam enxergando. É isso que o texto vai nos mostrar. Eles observam as mesmas coisas. Eles não viram cidades diferentes. Eles não viram coisas diferentes. Eles estavam enxergando a mesma coisa. Mas a forma de enxergar, a forma foi diferente. Quem está entendendo, diga amém. O que o texto vai dizer? Que quando eles voltam para falar com Moisés, eles se dividiram em 2 grupos. Diz a Bíblia que 10 deles se juntaram, e 2 deles se juntaram. Formaram 2 grupos, 10 de um lado, 2 do outro lado. Esses 2 que estavam de um lado aqui, minoria, eles se chamavam Josué e Calebe. Esses 2 que ficaram do lado de cá, enxergaram as mesmas coisas que os outros, mas eles tiveram a fé em Deus colocada em prática. Porque diz a Bíblia que quando aqueles homens voltaram, sentaram com Moisés, sentaram ali com aquela multidão, com o povo, e Moisés disse: e aí, comece a contar para mim, como é que foi a viagem? A viagem deu tudo certo, Moisés. Nós demoramos tanto tempo para chegar lá. Chegamos, nós não tivemos problemas com ninguém, deu tudo certo, graças a Deus. Mas aí, como que foi? Conta para mim. E aí, como que é a terra? A terra é boa? É, Moisés, a terra é muito boa. A terra ela é próspera.
Existem frutos na terra, existem coisas maravilhosas naquela terra. A terra verdadeiramente ela emana leite e mel. Quem está entendendo, diga amém. Nós trouxemos frutos para você ver. Olha esse cacho de uva que nós trouxemos. Olha o tamanho desse cacho. E os homens começam a ficar impressionados com o relato. A terra é bonita, o rio que tem lá é um rio bonito. Mas tem problema, Moisés. Nós não vamos conquistar essa terra. Como assim? Essa terra ela não é para nós. Já existem habitantes nessa terra. Lá existem exércitos preparados para a guerra. A cidade ela tem muros, a cidade elas são fortes. Os homens que tem naquela cidade são homens que eles têm quase 3 metros de altura. Não dá para a gente, Moisés. Essa promessa não é para nós. Essa promessa é muito grande. Essa promessa vai ser impossível de acontecer. Enquanto aqueles 10 homens estavam falando desse jeito, diz a Bíblia que quem estava ouvindo, sabe o que acontece? Eles começaram a ficar abatidos. Eles começaram a se encurvar. Quem está entendendo, diga amém. Eles começaram a olhar para baixo. Eles começaram a se sentir pior das criaturas. Eles começaram a se sentir pequenos. Eles começaram a se sentir incapazes de viver aquela promessa. Eles começaram a se diminuir. E a Bíblia vai dizer que o coração deles começaram a desanimar. Talvez você está aqui nessa noite com o teu coração desanimado. Talvez você está aqui hoje também dizendo a mesma coisa. Pastor, eu pensei que esse ano seria diferente, mas nós já estamos aí no mês de fevereiro, acabando fevereiro, e eu acho que vai ser igual. Pastor, esse ano eu pensei que grandes portas seriam abertas, mas nenhuma porta se abriu para mim. Pastor, esse ano eu pensei que as coisas iam melhorar na minha casa, mas está tudo igual. Esse ano não acabou ainda. O Deus que prometeu vai cumprir. O Deus que falou que vai fazer, Ele vai fazer. O Deus que falou que vai agir, Ele vai agir na tua vida. Se Deus prometeu, a promessa está de pé, e Ele cumprirá a promessa dEle. Tenha ânimo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Aplauda o Senhor com alegria. Mais forte as palmas. Eles ainda estavam falando, preste atenção. Eles ainda estavam dizendo: Moisés, porque tem isso, Moisés tem aquilo, e Moisés ouvindo. Josué e Caleb disseram: opa, peraí. Agora é a nossa vez de falar. Vocês falaram que a terra é boa? Concordo, a terra é boa. Vocês falaram que a terra ela tem bons frutos? Verdade, concordamos. Nós também vimos isso. Vocês falaram que a terra é fortificada? Sim, nós concordamos, ela é fortificada. Vocês disseram que lá tem habitantes, lá tem homens gigantes, lá tem povos que são fortes. Sim, nós concordamos. Até aí nós concordamos, mas agora muda, peraí. Deus falou que vai nos dar, e se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou que essa terra é nossa, e se Deus falou que ela é nossa, ninguém toma. Deus falou que vai nos entregar nas mãos, e aquilo que Deus falou que é meu, ninguém toma. Aquilo que Deus falou que é teu, o diabo não toma. Aquilo que Deus falou que vai fazer, ninguém impede. Aquilo que Deus falou trazer nas tuas mãos, aconteça o que acontecer, Deus vai trazer, Ele vai cumprir a promessa dEle sobre ti. Adore o Senhor e glorifique a Ele por isso. Mais forte as palmas. Glória a Deus. Posso ouvir amém? Primeira coisa, viram as mesmas coisas, porém, enquanto aqueles 10 homens só viam gigantes, aqueles 2 homens estavam vendo o poder de Deus. Fala para o seu irmão do lado: você escolhe. Mais alto, diga: você escolhe. Se nesta noite você quer enxergar gigantes, ou se você quer enxergar o poder de Deus na tua vida. Agora olhe para cá, tem pessoas que só enxergam problema. Tem pessoas que acordam pela manhã e só vê problema, só vê luta. Tem pessoas que acordam de manhã e já acordam pessimistas. Tem pessoas aqui que vão fazer entrevista e já vão dizendo: essa vaga não é para mim. Tem pessoa que tem aqui feito provas e tem dito: eu não vou passar na prova. Em nome de Jesus, tira esse pensamento pequeno da tua mente, tira esse pensamento pessimista da tua mente. Deus é grande, Deus é poderoso. Se Ele falou que vai te dar, Ele vai pôr coisas
coisas grandes nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aplauda e exalte a Ele, aleluias. Glória a Deus, aplauda o Senhor mais forte. Glória a Deus. O versículo 30, pega a Bíblia, o versículo 30 diz assim, olha: Caleb fez calar o povo. Sabe o que é isso? Caleb falou assim, ó, não, para de falar. No português claro, cala a boca. Quem entendeu, diga amém. Para, não, espera aí. Sabe qual é o problema, queridos? Olha aqui para mim. Às vezes Deus fala conosco, às vezes Deus fala no nosso coração aqui na igreja, às vezes Deus fala com você lá na tua casa, Deus fala aqui no teu coração. Daí existem pessoas que chegam e falam o contrário, e às vezes nós preferimos dar crédito à voz do homem do que aquilo que Deus falou conosco. Eu sei o que Deus falou comigo, eu sei o que Deus falou comigo, eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu sei qual é o sonho de Deus para a minha vida, e você tem que saber o que Deus tem para a tua vida. E tem mais: não deixe ninguém roubar o teu sonho, não deixe ninguém pôr limites na tua vida, não deixe ninguém falar besteira no teu ouvido, em nome de Jesus. Coragem de crer, de permanecer firme naquilo que Deus falou contigo, amém? Aplauda a Deus por isso nessa noite. Glória a Deus. Mais forte as palmas. 2. Deixa eu correr aqui. 2. 10 homens tiveram medo. 10 homens tiveram o quê? Medo do quê, pastor? Do desafio. Porque teria um desafio. Teria sim um desafio. Existiria sim a dificuldade? Claro que sim. Nenhuma promessa de Deus vem fácil. Aqueles 10 homens, os 10 que disseram todas essas coisas para Moisés, foram homens que foram tomados por um medo, por uma ignorância tão tamanha, tão grande, que eles ficaram parados e disseram: daqui para frente nós não vamos mais. Quem entendeu, diga amém. Daqui não dá mais. Limite. Os 2 outros, Josué e Caleb, disseram: não, nós vamos além, porque nós estamos esperando a manifestação do poder de Deus. Nós não estamos vendo problemas, nós não estamos vendo desafios, nós estamos vendo oportunidade de Deus mostrar que está conosco. Pastor, estou com um laudo médico aqui dizendo que você está com a oportunidade de Deus mostrar o poder dele na tua vida. Pastor, estou com uma porta fechada na minha vida. Você está com a oportunidade de viver a provisão de Deus, a porta de Deus sendo aberta na tua vida. Pastor, minha vida está virada de ponta cabeça. A tua vida está pronta para Deus manifestar a glória dele na tua vida. Pastor, o meu problema não é difícil, meu problema se tornou impossível. Glória a Deus por isso, porque o Deus que nós servimos, ele chega para agir naquilo que parece ser impossível de acontecer na nossa vida. Levanta sua mão para o céu. Deus vai manifestar o poder dele sobre ti. Próximos dias, começa a contar aí. Deus vai abrir os céus e vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Quem crê, aplauda, exalte e glorifique ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Mão, mais forte as palmas, queridos. Amém. Lado de cá, olha aqui para mim. Lado de cá, 10 homens dizendo não vai dar certo. Lado de cá, Josué e Caleb dizendo já deu certo, porque Deus está no negócio. Daí você, o que você acha? Deus não fica em cima do muro. Você acha que Deus ficou onde, meu irmão? Na hora que aqueles 2 disseram, Deus está conosco, Deus vai fazer, eu creio no poder, eu creio que Deus vai agir. Sabe o que aconteceu? Deus se posicionou. E Deus falou: eu estou com esses 2 aqui, ó. Pelo simples fato, eu percebi nesse texto, e eu guardei essa lição para a minha vida hoje, preparando essa palavra. Eu aprendi que Deus, ele investe
Deus patrocina aquele que crê no poder dele. Repita comigo: Deus, mais alto, diga: Deus, Ele investe. Diga assim: Deus, Ele patrocina aquele que tem fé, aquele que crê no seu poder. Amém? Por isso nessa noite, em nome de Jesus, levanta sua mão para o céu. Deus, Ele vai se posicionar do teu lado, porque Deus nessa noite está dizendo: eu estou contigo, eu vou ser o teu sócio, eu vou ser o teu investidor, eu estarei do teu lado investindo no teu sonho. Este sonho é maior do que você pensa, coisas grandes na tua vida, eu vou investir na tua vida, diz o Senhor para você nessa noite. Dá um glória, aplaude, exalte a Ele com alegria, aleluias. Glorifica a Deus, queridos. Glorifique a Deus. Fala para o seu irmão: Deus vai investir no teu sonho. Eu tenho sonhado, irmãos, coisas que... Esse dia eu estava conversando com o Odair, né, Odan? Tenho sonhado algumas coisas, irmãos. Eu tenho visto Deus falar que vai investir. Eu vou investir em você. Fala para o seu irmão do lado: Deus vai investir em você nessa noite. Irmãos. Quem crê, diga amém. Aqueles 10 tomaram uma posição. Aqueles 10 assumiram uma posição. Qual posição que eles assumiram? Uma posição terrível, chamada posição de murmuradores. Eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a duvidar, eles começaram a blasfemar contra Deus. Eles começaram a dizer: está vendo? A gente foi acreditar em Deus, a gente não vai conseguir entrar, vai morrer aqui. E Moisés olhou para eles, e Moisés disse que eles não iriam entrar naquela terra, como uma profecia. E sabe o que aconteceu? Esses 10 homens, eles viram a terra. Quem entendeu, diga amém. Mas eles não entraram na terra. Eles não entraram na terra prometida. Sonharam, mas não viveram o sonho. Existem pessoas que sonham e não vivem o sonho. Por quê? Porque no meio do caminho assume a postura de murmurador, reclamão, questionador. Deus não vai fazer, porque Deus não sei o quê. Existem pessoas que sonham e não vivem. Por quê, pastor? Porque tem murmurado e morrem no meio do deserto. E você vê pessoas do outro lado ali conquistando, vivendo o impossível, porque acreditaram na promessa. Hoje você vai tomar uma postura, hoje você vai descer do muro. E hoje você vai dizer: ou eu estou do lado desses 10 aqui, ou eu estou no lado daqui desses 2, eu estou do lado de Josué e Caleb. Eu não sei se você hoje vai tomar a postura de reclamão, de murmurador, ou se você vai tomar a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e vai dizer: Deus está comigo, Deus vai investir no meu sonho, Deus vai cumprir a promessa, em nome de Jesus. Desce do muro. Eu vou te dar um conselho: não fica no lado desses 10 aqui não, fica no lado da minoria, porque Deus está conosco e nos fará viver promessas. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor e adorar a Deus nessa noite, em nome de Jesus? Glória a Deus. Amém, queridos? Último lugar. Em último lugar, Deus provou aqueles 10 homens, aqueles 12 homens, melhor dizendo, e Deus observou aqueles 12 homens. Diga para o seu irmão assim: Deus está te observando nessa noite. Primeira coisa que Deus observou, deixa eu te contar. Primeira coisa que Deus observou neles: qual postura eles terão perante esse desafio. Falar que crê em Deus quando não tem desafio, irmãos, falar que você ama a Deus, falar que você confia em Deus quando está tudo legal, é fácil. Temos que fazer isso na hora do desafio. Deixa eu ver como eles vão se portar. 10 disseram: Deus não vai nos dar. 2 disseram: Deus está conosco. Posso ver amém? Amém. Deus quer ver a tua postura. Diga para o seu irmão: Deus quer ver a tua postura nessa noite. Segundo lugar, olha aqui, Deus queria ver o quê?
nível de fé. É uma fé constante? Falamos de coisas constantes, olha para mim. Constante é aquilo que é reto, né? Constante é aquilo que não se abala. E a gente lembra de Pedro, por exemplo. Pedro foi aquele homem que caminhou sobre as águas. Ele teve uma fé muito grande para isso. Mas teve um momento que ele deu uma vacilada. E aí que ele começa a afundar. Você percebe que quando a nossa fé vacila, nós afundamos? Você percebe que quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós afundamos? E o problema não é você tirar os olhos de Cristo. O problema não é você vacilar na fé. O problema é você continuar vacilando. E você vai virar um vacilão. Fala para o teu irmão do lado, não seja um vacilão. Né? E você vai virar um vacilão, uma vacilona, pelo amor de Deus. Né? Hoje você vai postar lá, hashtag, não vou ser um vacilão. Né? Eu vou saber que você ouviu a palavra, prestou atenção. Nem que seja só nessa hora. Amém, queridos? Então, o problema aqui não é vacilar. O problema aqui é você permanecer afundando. Talvez Josué e Caleb olharam e disseram: será que... Não, vai dar certo. E eles se encheram de fé. E nessa noite nós vamos nos encher de fé e na certeza que vai dar certo em nome de Jesus. Deixa eu repetir: vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. Quem crê, bate palma, adore e exalte ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o que Deus queria ver neles? Vamos ver se eles serão influenciados. Josué e Caleb não foram influenciados por aqueles outros 10. Quem entendeu? Diga amém. Não se deixe influenciar. A maioria das pessoas tem mente pequena. A maioria das pessoas pensam pequeno. A maioria das pessoas sonham pequeno. A maioria das pessoas estão abaixo da média ou somente na média. Diferenciados como Josué e Caleb são poucos. E Josué e Caleb disseram: nós vamos continuar com a nossa mente blindada aqui. Deus está conosco. Isso não vai mudar. Em quarto e último lugar, Deus queria ver daqueles homens capacidade de persistência. E foram essas características que Deus observou. Não encontrou nos 10, mas Ele encontrou em Josué e Caleb. A pregação de hoje, irmãos, é Deus dizendo, e aqui eu já encerrei, é Deus dizendo que Ele está nos preparando para grandes coisas. Posso ouvir amém? Você crê nisso? Crê de verdade? Deus está te preparando. As lutas que nós temos passado, as dificuldades que nós temos vivido, é Deus nos preparando para coisas grandes que Ele fará na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pelo teu sonho agora. Te convido a ficar em pé nesse momento, para nós levantarmos um clamor aqui de verdade, queridos. Onde você vai fechar os teus olhos, onde você vai levantar suas mãos aos céus, e você vai dizer: